Olá, segundo A. Tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês também. Eu sei que a gente sente saudade da escola, sentimos falta dos colegas, do lanche, né? Da convivência com os demais, das aulas com os professores, de todo aquele laço de carinho e companheirismo que a gente tem em sala de aula, né? Mas o momento é justamente para nós nos cuidarmos, para nós nos protegermos, né? Vejam a situação que nós estamos vivendo, uma situação de pandemia. Pandemia quer dizer que uma doença se espalhou pelo mundo todo, né? Não que antigamente não tenham surgido doenças dessa forma, não tinham surgido vírus, né? Dessa maneira. É claro que surgiram, em vários momentos surgiram vírus. Toda vez que o ser humano entra em um local desconhecido, que abriga espécies desconhecidas, nós estamos sujeitos ao surgimento de vírus. E veja a situação que nós vivemos, uma situação de degradação ambiental. Se vocês olharem as queimadas, né? As queimadas estão aumentando a temperatura, né, da atmosfera, até porque lança uma quantidade, uma carga muito grande de gás carbônico na atmosfera. Ao redor do nosso planeta, forma-se uma redoma de poluição, uma camada de poluição. Quando a luz do sol bate sobre o nosso planeta, sem essa poluição, a luz do sol vai incidir sobre o nosso planeta e vai ser refletida para o espaço. Agora, o que acontece? Quando esse excesso de poluição fica sobre o nosso planeta, essa cápsula de poluição faz com que a luz do sol incida sobre o nosso planeta e quando ele vai refletir, esse calor fica preso nessa redoma, aumentando a temperatura do nosso planeta. É o que nós chamamos de aquecimento global, né? Então, tudo isso está relacionado ao estudo de ciências, né? Ciências quer dizer conhecer, quer dizer saber, né? Vocês com toda a experiência de vida que vocês têm, quantas coisas vocês já viram, por quantas coisas vocês já passaram. Da mesma forma, a ciência está sendo escrita. Os cientistas, quando eles vão descobrindo, né? Eles vão descobrindo algo novo. Eles sobem um degrau. Os outros cientistas, eles utilizam esse conhecimento para transformar, para aumentar esse conhecimento. E assim o conhecimento vai aumentando, né? E é sempre tempo de estudar, né? Eu sei que nós estamos vivendo a época de pandemia, mas esse é o nosso contato. No momento nós estamos nos contatando dessa forma. Também estou com muitas saudades de vocês. A gente sente cheiro, falta até do cheiro de pó de giz, para vocês terem uma ideia. Mas essa é a nossa realidade agora. Então nós vamos continuar juntos nesse semestre, me deixa muito feliz. Eu espero que não desistam, não parem de estudar. Eu sei que é difícil, né? Mas vamos manter assim o foco e tudo isso vai passar e a situação vai melhorar e nós vamos continuar com os nossos estudos. Então eu já deixei uma apostila lá no CBEJA ontem, tá lá a apostila, né, para o ensino de ciências. Vocês vão pegar a apostila de 50%, também vou colocar aí no WhatsApp, né, essa apostila. Também vai ser as mesmas atividades que vão ser colocadas no Google Classroom. O importante é que vocês vão fazendo no tempo de vocês, do jeito de vocês, mas não desistam, né? Não desistam. E o nosso primeiro assunto, né, é sistema digestório. Vejam só, sistema digestório, tão bom que é comer, né? Quando eu fui colocar o guarda-pó para me comunicar com vocês, né? Porque tem que ser da forma formal, como vocês me conhecem. Eu aprendi o cabelo e tudo. Eu fiquei preocupada, achando que ele nem ia botar. Mas ela botou, né? Porque assim, nós temos comido mais nessa época de pandemia. Não estou dizendo que seja ruim, não estou dizendo que é ruim, não, de forma nenhuma. Então, falando da digestão, a digestão começa na boca. Então, na boca, o que nós temos na boca? Os dentes. A dentição adulta é formada por 32 dentes. A dentição de leite é formada por 20 dentes. Então, nós vamos ter os incisivos,
que são os dentes da frente, que servem para cortar o alimento. Os caninos, as presas, servem para furar o alimento. E os pré-molares e os molares, os dentes de trás, servem para triturar os alimentos. Então, os dentes vão fazer esse trabalho de cortar, furar, triturar os alimentos. E a língua vai movimentar o alimento pela boca. E as glândulas salivares, né, que nós temos 6, são 3 pares, nós temos nesta região as sublinguais, nessa região as parótidas e lá dentro da boca também, né, aqui na lateralzinha também, as glândulas salivares. Então, elas vão fazer, o que elas contêm? Elas contêm saliva, elas produzem saliva. O que tem na saliva? Né? Não só água. A saliva é composta por água, ela tem até mesmo substâncias que matam micro-organismos, né? E a saliva também vai ter o que? A enzima que digere amido. O que é enzima? É uma proteína que acelera o processo de reações químicas. Que reação química nós estamos falando? Na boca é a transformação do amido. Onde é que tem amido? Pão, arroz, feijão, macarrão, bolacha, né? A mandioca, o milho. Todos esses alimentos são compostos por amido. Quem foi que produziu esse amido? As plantas no processo de fotossíntese. Então, a planta vai, né? Imagina a planta, uma planta. Então, a planta vai absorver do solo a água e os sais minerais, né? Então, essa água vai passar da raiz, caule, folha, lá nas folhas dessa planta. As folhas contêm clorofila, pigmento que dá cor verde para os vegetais. Então, veja, a planta absorveu água e sais minerais do solo, tá lá nas folhas. As folhas têm clorofila. Então, a presença da luz, né, a luz do sol, vai fazer com que todas essas substâncias, elas se misturem, elas se transformem. Então, vai ter lá a transformação da água, dos sais minerais, né, na presença da clorofila. A folha, a planta vai absorver gás carbônico do meio ambiente, vem para a planta. Tudo isso se transforma, se sintetiza. Vai ser produzido o que? A energia. O que é energia? Glicose. A glicose fica no vegetal. Vai ser produzido água no processo da fotossíntese. A água fica no vegetal. E o oxigênio que é produzido é liberado para o ambiente. Então, esse é o processo da fotossíntese. E a planta, dependendo do tipo da planta. Se nós estivermos falando da laranjeira, né, da árvore que produz laranja, da laranjeira, ela vai estar fazendo fotossíntese, né? Então, essa glicose vai ser utilizada para a planta crescer, para formar novas folhas, né, para expandir as suas raízes, para ela se manter viva. Essa glicose vai ser utilizada. E o que sobra? A planta vai guardar. E aonde que ela guarda essa glicose que sobrou? Ela vai transformar, ela vai unir essas partículas de glicose e vai formar a frutose, que é o açúcar das frutas, né? Se nós estivermos falando do pé de trigo, né? O pé de trigo também é a mesma coisa, absorveu água e sais minerais do solo, essa água e sais minerais foi lá e ficou nas folhas do trigo, né? Então, com clorofila, porque a folha é verde. Clorofila é o pigmento que dá cor verde para os vegetais, né? Então, daí, na presença da clorofila vai ser misturado a água, os sais minerais, a clorofila, a planta vai absorver o gás carbônico do meio ambiente, vai misturar tudo isso e vai ser transformado em quê? Em glicose. Glicose é energia por excelência. Para que a planta vai usar a glicose? Vai utilizar para o seu crescimento, manutenção da vida. E o que sobra de glicose vai ser armazenada. Onde? Na semente. Então, vai juntar toda essa glicose que sobrou, vai comprimir essa glicose e vai transformar no que? No amido. O amido vai sendo guardado lá na semente do trigo. Certo? Então, ali fica guardado a reserva de glicose, que sobrou da glicose. Ela vai transformar e vai ficar armazenado sob forma de amido.
Então, na boca, o que é digerido? Amido, né? Então, a digestão do amido começa na boca. Quando nós engolimos o alimento, o alimento vai passar pela faringe, que é lá no final da nossa boca, vai descer pelo esôfago, né? Desce pelo esôfago, fica lá no estômago, né? Vai ficar lá no nosso estômago. Então, no nosso estômago, se nós tivermos uma refeição levezinha, vai ficar por volta de 1 hora, uma refeição levezinha. Se for uma refeição pesada, vai ficar umas 3 horas ou até mais, né? Vai ficar lá no nosso estômago. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque tá difícil sem poder mostrar nada. Deixa eu ver, acho que dá. Deixa eu ver, acho que vai dar sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver, colocar mais perto. Ai, deixa eu ver. Então, daí, na boca, né? Daí a faringe. Então, a faringe, o alimento vai descer da faringe pelo esôfago, um tubo de 20 a 25 centímetros que vai conduzir o alimento da faringe até o estômago. Chegou no estômago, né? Então, o estômago ele tem uma válvula aqui na entrada e uma válvula aqui na saída, né? Que é o piloro, né? O piloro e o esfíncter de saída do estômago. Fecha essas duas válvulas. Fechou as duas válvulas, né? Fechou a entrada do estômago, fechou a saída do estômago. O que vai acontecer com o estômago? Ele vai contrair e relaxar. Ele contrai e relaxa. Contrai e relaxa. É como se ele estivesse assim processando o alimento dentro do estômago, né? O estômago vai sofrer digestão mecânica, né? Que é esse processo de contração e relaxamento. Vai sofrer a digestão mecânica e também vai fazer com que ocorra a digestão química. O que é a digestão química? Nas paredes do estômago, existem as glândulas que produzem o suco gástrico. O que tem no suco gástrico? O ácido clorídrico e a enzima que digere proteína. O que vai ser digerida no estômago? Proteína. O que é proteína? Carne, ovos, leite, feijão tem proteína, soja tem proteína. Então, a proteína é digerida dentro do estômago. Quando termina a digestão do estômago, imagine, no estômago tem ácido clorídrico. O estômago, ele é protegido. A mucosa gástrica, ela é bastante resistente. Então, ela consegue resistir a esse ácido clorídrico, ela é mais forte. Agora, o alimento que está aqui, que agora já é bolo alimentar, é quimo, ele não pode ser lançado pro duodeno dessa forma. Ele corroeria o duodeno, né? Faria buracos no duodeno, não pode acontecer isso. Então, quando o alimento sai do estômago, ele vai receber. Então, o fígado, tá aqui o fígado, né? Entre inúmeras funções, o fígado vai produzir a bile. A bile é uma espécie de detergente que transforma gotículas maiores de gordura em gotículas bem pequenininhas. Então, o fígado produz a bile e guarda, armazena na vesícula biliar. Quando o alimento passou pelo duodeno, a vesícula biliar lança a bile sobre o duodeno para tentar neutralizar essa acidez. E a bile também tem a função de digerir essas gorduras, quebrar a gordura, né? O pâncreas, que tá aqui, ó, o pâncreas, ele é uma glândula de secreção mista. Ele tem uma função endócrina, endo quer dizer dentro. Então, o que ele produz, ele lança dentro do sangue. O que ele vai produzir? O hormônio insulina, que diminui, baixa a taxa de glicose no nosso sangue. E quando a taxa de glicose no nosso sangue está muito baixa,
ele tem que produzir um outro hormônio, o glucagon. Tá muito baixa a taxa de glicose no sangue, ele produz o glucagon, né? Aumenta a taxa de glicose no nosso sangue. Essa é a função do pâncreas, pela função endócrina. E pela função exócrina, olha, ex quer dizer para fora, né? Então, o que é lançado fora do sangue é o suco pancreático. No suco pancreático tem enzimas que digerem gordura, tem enzimas que digerem proteína também, né? Então, aqui, ó, o ácido clorídrico já foi neutralizado. O alimento vem do duodeno, entra no intestino delgado. Intestino delgado quer dizer intestino fino, né? No intestino delgado é onde ocorre a transformação dessas substâncias dos alimentos, né? Nesse período aqui é que o alimento fica mais tempo, né? No momento da digestão, dentro do intestino delgado, o que acontece? Grande parte do nosso sangue fica concentrado nessa região. E as substâncias, o amido que nós comemos, do arroz, feijão, macarrão, pão, bolacha, né? O amido, ele vai ser quebrado, vai ser transformado em glicose. Então, aqui no intestino delgado, essa glicose vai ser absorvida e vai passar para o sangue. A proteína que nós comemos, a carne, o ovo, o leite, que foi transformado aqui, olha, no estômago, foi transformado em aminoácido. No intestino delgado, esse aminoácido vai ser absorvido. A gordura que nós comemos, os lipídios, né, da manteiga, da margarina, do óleo, do bacon, da carninha gorda, da costela assada, etc, né? Então, essa gordura foi digerida aqui também, olha, né? Então, aqui a bile ajudou a digerir essa gordura, o suco pancreático ajudou a digerir essa gordura também, né? Então, essa gordura vai ser absorvida, esses lipídios vão ser absorvidos aqui também, dentro do intestino delgado, né? Então, essa gordura vai ser transformada em ácidos graxos e glicerol. Então, depois que o alimento sai, agora ele já não é mais, quimo é quando saiu do estômago, agora ele é quilo, saiu do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. Então, a função do intestino delgado é o quê? Absorver as substâncias, os nutrientes da digestão. E a função do intestino grosso é a produção das fezes. Quando começa o intestino grosso aqui, olha, né? Começou o intestino grosso, tem uma estruturazinha que vocês vão ver no exercício, depois essa imagem tá lá no exercício de vocês, né? Tem uma estruturazinha ali que é o apêndice vermiforme. Então, o apêndice, todos nós temos apêndice, a não ser quem já tirou por meio de cirurgia, né? Mas por algum motivo, em algumas pessoas, o apêndice inflama. Daí a pessoa começa com muita dor na região da barriga, mas muita dor mesmo, próximo ao umbigo. Dói muito a barriga, né? Então é muita dor. Vai começar a doer. Chega um momento que até as pernas travam, a pessoa não consegue nem andar, né? Então, se você vai no médico, o médico faz um ultrassom, você vai ver que tá com apendicite. O apêndice inflamou. Se você tira o apêndice, né? Antes que ele estoure, que os médicos falam supure, né? Se você tira esse apêndice antes que ele seja supurado, você vai fazer uma cirurgia ali nessa região, vai ter uns 2 pontinhos só, tirou o apêndice, acabou o problema, né? Dentro de uma semana ali você tá bem novamente. Agora, se essa infecção persiste, a inflamação persiste, o que vai acontecer? O apêndice vai estourar, né? Os médicos chamam de supurar. Quando ele supura, o que acontece? O que é produzido o que dentro do intestino grosso? Né? No intestino grosso ocorre o que? A produção das fezes, né? É a produção das fezes que acontece. Então, se estoura no intestino grosso, o que vai acontecer? As fezes vão se espalhar por toda a cavidade abdominal, por todo o peritônio. Daquela cirurgiazinha que você ia fazer, né? Aquela cirurgiazinha que você ia fazer, que ia levar lá 2 pontinhos, agora vai levar uns 25 pontos, vai abrir todo o teu abdômen. E daí tem que limpar todo o teu abdômen.
Vocês já pensaram, ó, tira todo o intestino e depois para arrumar o intestino e novelar ele direitinho, né? Você vai ficar o quê? Um mês doente, a hospitalização vai ser vários dias de hospitalização. A tua recuperação, né, também vai ficar mais complicada, né? Então tem que cuidar bastante. Ah, desculpa, deixa eu voltar lá. Também vai ficar complicada. Ah, tá aqui, ó, o apêndice, ó. Aqui o apêndice, né? Então, mas no intestino grosso, o que acontece no intestino grosso? No intestino grosso ocorre o processo de formação das fezes e todo aquele bolo alimentar que saiu do intestino delgado, nem tudo foi absorvido ainda, a água não foi absorvida. Veja que nós falamos da absorção da glicose, amido se transformou em glicose, proteína se transformou em aminoácido, as gorduras se transformaram em ácido graxo e glicerol, né? Foram absorvidas e passadas para o sangue. E agora no intestino grosso absorve o quê? Água mais sais minerais. O excesso de água presente nesse bolo alimentar vai ser absorvido. O excesso de sais minerais também vai ser absorvido. E o que sobra, né, vai transitando pelo intestino grosso, né, para cá, vai transitando pelo intestino grosso. Água e sais minerais vão ser absorvidos e vão formar o bolo fecal, as fezes. No nosso intestino grosso existem bactérias, né, que é a nossa flora intestinal. A flora intestinal é o conjunto de bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. Elas estão lá protegendo o nosso intestino contra infecções, protegendo o nosso intestino contra inflamações. Eles ainda produzem vitamina K. Essas bactérias produzem vitamina K, que é uma vitamina que previne hemorragia. Né? Vejam como elas são importantes. E daí elas vão fermentar, elas vão se alimentar, né, desses resíduos que tem lá dentro e vão fermentar. Desse processo de fermentação das bactérias vão ser produzidos os gases. E como tem gente que sofre, né, porque vai causar muita dor, né, muita cólica, por quê? Porque produz muitos gases, vai esticar as paredes do intestino. E esse esticar a parede do intestino por causa dos gases é o que provoca dor, é o que provoca cólica, né? E daí o final, que é a eliminação das fezes. Então, aqui, nossa primeira aula sobre o sistema digestório, né? Então, falando sobre a digestão, né, e o quanto é importante nós conhecermos o nosso corpo internamente. Então, essa aula, essas atividades já estão lá na apostila, que está lá no Sebeja, para vocês pegarem o xerox, ou então não precisa ir lá, vai ser colocado no Classroom, vai ser colocado no WhatsApp também. O importante é que vocês não desistam, que vocês perseverem, que vocês aguentem firmes. Né? Nós temos de ser iguaizinhos ao bambu, a ventania vem, né? Mas o bambu tá lá, né? Ele pode até vergar bastante, né? Mas ele volta à posição inicial. Nós temos que ser resilientes. Resiliência é essa característica. Não interessa o que nos aconteça, nós sempre vamos ser capazes de dar a volta por cima. E é isso que vai acontecer conosco. Muitas saudades de vocês. Se cuidem bastante. Beijão da Prof.